Bom dia a todos e a todas. Vamos começar aqui a nossa aula de interação predador-presa e vida em grupo. Espero que todos vocês estejam bem, se cuidando. Se sair, não façam aglomeração, usem máscaras e não esqueçam do álcool em gel. Bem, predação é algo que faz parte da vida de muitas espécies do reino animal. Como a gente está vendo aqui, um peixe predando um outro peixe menor. Aí nós temos diversos exemplos, de predadores, como no caso aqui, tubarões e peixes ósseos, Então, aqui no tubarão estamos vendo aqui a arcada dentária com vários dentes, Então, estamos vendo alguns exemplos, como e também vamos ver também algumas estratégias, como no caso do peixe arqueiro aqui, que vocês estão vendo que ele está, óbvio, o peixe está na água, a sua presa está aqui na superfície, no ar, empoleirado no ramo da vegetação. Ele joga aqui, um pouco de água, tá vendo? Essa água vai bater aqui na sua presa, a presa vai cair, ele vai poder se alimentar da sua presa. Então ele tem uma estratégia bem elaborada que envolve uma série de coisas. Por exemplo, nós sabemos que a visão, nesses dois ambientes sofre alteração, no ambiente do ar e da água, então ele tem que fazer uma correção, para saber, que aí ele sabe precisamente aonde que um inseto está, e depois tem que coordenar, se jogar um jato d'água, Então é bastante complexo essa estratégia. Também temos alguns outros peixes, Como é o caso aqui desse peixe aqui, o peixe tem vários nomes, Tem o peixe pescador, Mas tem outros peixes que é sempre o nome peixe morcego, enfim. O que é interessante que de uma espécie ou outra, eles ficam enterrados e tem aqui uma isca, Tipo um anzalzinho, Que é uma modificação do primeiro raio da nadadeira dorsal. E essa estrutura, o peixe está enterrado, tá vendo que ele tem uma boca bem grande, Essa espécie aqui, outras não tem uma boca tão grande assim, e aí ele fica balançando, essa iscazinha, e aí algum outro peixe, a sua provável presa, vem, percebe esse movimento, acha que é uma larva, acha que é uma comida, e no entanto ele está indo para uma armadilha, e aí então o peixe realiza a predação quando a presa chega. Aqui nós estamos vendo serpentes e anfíbios em eventos predatórios, Então aqui nos anfíbios, aqui estamos vendo uma rã aqui predando um jovenzinho de uma outra espécie. E aqui nós temos aqui a serpente começando a predação de uma perereca. E aqui já no estágio mais avançado, uma característica que nós vamos ver mais daqui a pouco, que a boca, o aparato bucal da serpente se distende, se abre muito. E aqui uma serpente predando uma outra rãzinha, Rãs, anfíbios, anuros são alimentos prediletos da serpente, E serpentes também, serpente da água aqui, conseguindo predar aqui um peixe aqui, Não é uma coisa fácil porque as serpentes não têm mãos, não tem braços, E aqui um lagarto predando uma lagartixa, um outro lagarto. Então vocês estão vendo que são bem diversificados, Talvez vocês já tenham visto, em algum filme, algum documentário, predação de lagartos. Nesse caso é um lagarto, lá da África, o camaleão, aquele que muda de cor, Então vocês estão vendo que a sua presa está aqui, esse grilo, então ele vai predar com a língua, Vamos acompanhar. Lá, pegou, e traiu, e agora ele vai engolir, Então, uma estratégia está procurando, o predador está procurando ativamente,
consegue predar. Também vocês já ouviram falar também, e já devem ter visto também, a estratégia de predação das serpentes mais pesadas, né? Jiboia, sucuri, que se enrola, né? Que ela enrola o corpo seu no corpo da presa, né? Então fica uma parte, uma alça perto da outra, né? Enrodilhado. E a serpente não está quebrando os ossos nessa parte, porque a presa ainda está viva, tem muita força. Então, mas cada vez que a presa, né, ela expira, salta o ar, que ela diminui um pouquinho o seu volume, a serpente enrola um pouquinho mais. Aí a serpente, a presa não consegue o quê? Respirar, né? Aí até morre por asfixia, né? Então é uma estratégia, né, diferente dos outros que a gente viu até agora. Mas talvez essa aqui chama mais atenção, né? Essa serpente aqui pequenininha aqui, ó, vai predar esse ovo. Olha só que impressionante, né? Aqui ela está vendo o ovo, né? Está sentindo, está percebendo. Olha quanto que ela distendeu a sua boca, seu aparato bucal. E vai engolir inteiro o ovo, sem mastigar. Aí depois, né, vai sofrer o processo de digestão ao longo do estômago. Também é bastante impressionante serpente se alimentar de moluscos, caracóis, né? Então assim, consegue tirar só com a movimentando boca, mandíbula, língua, né, sentindo, dentes, esse molusco dentro da sua concha. Não tem mão para pegar. Olha só que impressionante. E tanto faz no caso do ovo, no caso dos ratos que ele está predando, como está mostrando aqui, uma adaptação que as serpentes têm é que a traqueia, tá vendo, é jogada para frente. Tá vendo aqui? Então, a serpente ainda consegue respirar, isso é importante, né? Respirar enquanto que está tudo fechado aqui, tá vendo? Mas aqui a traqueia está conseguindo, que está vindo aqui para fora e está captando o oxigênio, está levando oxigênio para os pulmões, né? Então, no experimento que foi feito com essas serpentes aqui, ó, Taminophis, né, que eles quiseram ver que essas serpentes existem populações costeiras e mais do interior dos Estados Unidos. E aí eles pegaram cotonetes e embebedaram, né, molharam esse cotonete com cheiro, né, colocaram o cheiro do molusco, né, e ver se a serpente se sentia atraída. O que eles perceberam é que há uma diferença, né? Serpentes do interior, sim, gostam muito aqui, ó, né? Gostam muito desses moluscos. Serpentes costeiras gostam muito, né? Desculpe, serpentes costeiras, mas serpentes continentais do interior não gostam muito, tá vendo? Quase que a grande maioria, né, nem tentou, né, não fez nenhum, não tinha predileção, atração nenhuma por aquele cheiro, né? Mostrando que há uma variação, né, populacional nas preferências de alimentação. Serpentes também chamam atenção, nesse caso aqui é uma jararaca, que vocês estão vendo aqui um jovenzinho, né? Outro jovenzinho na sua posição de bote, né? Então a cabeça está no centro aqui, ó, né? Cabeça está aqui, ó, cabeça está aqui. E se vocês repararem na ponta da cauda, a ponta da cauda aqui, ó, nessa foto aqui, nessa foto está um pouquinho para baixo aqui, e nessa foto preto e branco aqui, a ponta da cauda ela é branca, ela destoa do resto do corpo. E aí o que esses esquemas estão mostrando é que a serpente fica movimentando essa ponta da cauda, tá vendo? Né? Fica movimentando essa parte branca, né, que está destoando do resto do corpo. E da mesma forma que a isca do peixe, isso funciona como uma atração,
né, para possíveis presas, né, que essas presas acham que é uma larvinha e vão se aproximando perto da serpente, né? Quando chega muito perto, a serpente vai e dá o bote. Aí captura a sua presa. Agora, a ponta da cauda, né, é só encontrada em filhotes de jararacas, né? Que eles, ao longo do desenvolvimento, que elas vão se tornando adultas, essa ponta se torna marrom, né? Então, há um desenvolvimento aí, há uma diferenciação. Serpentes jovens se alimentam mais de anfíbios e aí estão atraindo os anuros, né? Serpentes, mas pode se alimentar também de pequenos insetos e de lagartos, né? Mas são pequenos, né? Na realidade estão atraindo presas para bem perto, né? Porque elas são muito jovens, então elas têm que se alimentar mais rapidamente. E aí, essa modificação da ponta da cauda também está associada com a mudança do veneno, né? As serpentes adultas têm a ponta de cauda não diferenciada, é cor marrom mesmo, cinza. E aí, serpentes adultas se alimentam mais de mamíferos, de roedores, né? Então, o veneno de serpentes mais jovens é mais especializado, é mais tóxico, né, para anfíbios. E venenos de serpentes, né, adultas é mais especializado, é mais tóxico para mamíferos. E as serpentes, né? Então, você vendo aqui a estrutura, né, bucal, o que chama atenção são os dentes, né, que podem estar associados, esses dentes maiores podem estar associados com glândulas de veneno, que é a glândula de Duvernoy, né? Então, quando essa serpente pica, né, já automaticamente ele pressiona a glândula que já libera o veneno, né? Mas algumas serpentes, né, como as jiboias, não têm, vocês estão vendo assim, tem dentes fortes, mas não tem um dente diferenciado. Então, por quê? Porque elas não têm uma glândula de veneno associada a nenhum tipo de dente. E aqui uma coisa que a gente já falou em outras aulas, inclusive, que é esse comportamento da serpente ficar colocando a língua para fora, né? Que a gente chama de dardejamento, né? Então, quando ela está colocando a língua para fora, está pegando partículas, né? Químicas, né? Está sentindo cheiro, mas cheiro pela língua, sim, porque aí quando retorna aqui, ó, o órgão de Jacobs, que você já viu falar, fica na parte superior do palato, tá vendo? E aí passa aqui, né? As narinas estão aqui na frente, se comunicam também com o Jacobs, se comunicam com o nervo olfativo. Então, quando passa a língua aqui, ó, no órgão de Jacobs, está levando as partículas químicas de cheiro, que vai ser percebida pelo nervo olfativo, né? Então, está sentindo o cheiro pela língua, né? Assim, mas pegando do ar. Já essa cobra cipó aqui, essa cobra verde, que vocês estão vendo aqui, ó, que esses dentes aqui, posteriores aqui, ó, são maiores, né? Então, esses que os outros dentes, esses dentes estão associados com a glândula de veneno. Quando o dente, né, que a gente chama de presa, que é o dente que está associado à glândula de veneno, está na parte de trás da mandíbula, essa serpente é chamada de opistoglypha, ou opistoglifa, né? Opistoglifa. As jiboias, as sucuris que não têm dente de presa são chamadas áglifas, né? Áglifas, sem dentes de presa, né? A coral verdadeira, né, que são aquelas que têm todo o corpo, né, o anel vermelho contorna todo o corpo, o anel preto contorna todo o corpo, né? Entre outras características, tem também aqui um dente de presa, mas está vendo que o dente está na parte da frente? Né? Esse é um dente que está na parte da frente, mas ele é um dente que não é móvel, então ele também é chamado, essa serpente é chamado, em função da presença desse dente na parte da frente, de proteroglifa, né? Proteroglifa. Prótero, antes.
E aí, as jararacas, cascavéis, surucucus, né? Que temos o que? Né? Os dentes de presa aqui, ó, são muito grandes, né? E aqui ele está na posição de repouso na boca, né? Quando a serpente vai realizar uma predação, né, que vai precisar de veneno, então um ato de defesa, tá vendo? Ela abre a boca e o dente se move, né? Jogado para frente, né? Tem um dente móvel, né? E aqui também vocês estão vendo uma outra característica da serpente, que nós temos a narina aqui na frente, e aqui, ó, esse outro buraco aqui, ó, serpente, a narina está aqui. Esse outro buraco aqui é o que? É a fosseta loreal, que é responsável pela percepção de calor, né? Então, a serpente que tem esses dentes bem grandes, imóveis, né, é chamado de serpente solenoglifa. E uma outra diferença, né, então aqui considerando aqui todos assim as quatro tipos, né, as quatro tipos de serpente, considerando a dentição, a áglifa não tem um dente diferenciado, o pistoglifa dente posterior diferenciado, proteroglifa dente anterior e não móvel, solenoglifa dente anterior e móvel, né, porque ele se movimenta para frente, ele está aqui estendido, jogado para frente. Além disso, esse dente aqui, né, da solenoglifa, ele é furado, né? Então tem um canal dentro do dente, né? Então o que acontece? Então esse tem a glândula de veneno está aqui, tem um duto, né, e esse duto já abre dentro do dente. Então picou, pense numa agulha, né, de seringa de vacinação, né, da Covid, a gente está sonhando receber essa vacina, né? Então é furado, né, a agulha, né? Então já escorre dentro do dente, né? Vai entrar no corpo do animal. Nas serpentes opistóglifas, né, ou opistoglifa e proteroglifa, né, o dente é sulcado, é lateralmente, né, tem uma ranhura do lado, então já não corre totalmente assim dentro do dente, corre um pouco, né, escorre do lado, né, então por isso que as serpentes muitas vezes têm que mastigar, tem que morder mais, né, a sua presa. É menos eficiente esse tipo de dentição, né, considerando a perfuração no dente, né. E aí, o que acontece quando nós encontramos dois predadores tão especializados, né? Uma cascavel e um falcão, uma águia, né? É uma luta dura, né? Difícil, né? E aí, o que nós estamos vendo aqui nas aves, né? Vamos nos atentar nas aves, né? Que a gente já viu a morfologia dos dentes, dos dentes não, dos bicos, né? Que nos diz muito sobre a estrutura, sobre o hábito alimentar, né, desses animais, dessas aves, né? O pato aqui, ó, tem estruturas aqui, ó, fimbriadas aqui, ó, que utilizam para filtrar, né, fazer um processo de filtração. Então vocês estão vendo aqui diversos tipos de dentes. E esse tipo de dente aqui, ó, dente não, bico, né? Bico, tá vendo que a parte superior é maior do que a parte inferior, né? Que é dos falcões, das águias, são adaptados para dilacerar. Esse tipo de bico assim, ó, que é mais alto, mais forte, assim como esses aqui, são para quebrar sementes, né? Que também pode ser nesse caso aqui. O beija-flor, né, tem um bico longo, né? Para quê? Que foi adaptado ao longo do processo seletivo para sugar o néctar, né? E assim vai, nós temos diversos, né? O pica-pau, né? Que é um dente mais forte para que perfura, que entra em frestas nos troncos das árvores, né? Para pegar alguma larva, né? E uma coisa que está mostrando aqui não é o nosso, nós estamos falando a nossa disciplina de vertebrados, né? Então, assim, os predadores normalmente, né, de vertebrados são outros vertebrados, mas o que nós estamos vendo aqui são invertebrados, né, como esse caranguejo aqui, e essa barata d'água aqui, ó, muito grande,
que estão predando, né, vertebrados. Aqui uma serpente e aqui um sapo cururu, né? Barata d'água predou um sapo cururu. E aqui esse caranguejo, uma cobra, uma serpente, né? Então não é muito comum, mas anuros podem ser predados por invertebrados. Né? E existe assim, a aula, né, interação predador-presa, né? Então os ciclos populacionais, né, tanto de um como de outro, podem estar relacionados. O exemplo mais claro mais clássico, né, é do gato, do lynx e da lebre, né, que já tem muitos anos, muitos dados, desde 1850, né? Então quando você tem aqui, ó, o roxo é a curva da lebre e o azul é do gato, do lynx. Então, quando ocorre um aumento populacional da presa, também ocorre um aumento populacional do predador. Quando diminui, tá vendo? Ó, é sincronizado, ó. Praticamente um pouco atrás, né? Então você tem um aumento da presa, a presa aumenta, a população do predador também aumenta, mas está vendo que é um pouco depois, né? E aí começa a diminuir a quantidade de presas, os predadores também demoram um pouco para responder, mas depois começa a diminuir. O ciclo está um aumenta, o outro aumenta, um pouco depois, com um certo delay, uma certa demora, mas é assim. E aí, como na biologia nada é tudo muito fácil, né? Que eles perceberam que não era só as duas populações em si, né? Que nós temos que pensar que é mais complexo, por quê? Porque o coelho também se alimenta, né? Também tem o seu alimento, então a população do coelho também depende do seu alimento, que aqui nós estamos vendo aqui, que são essas sementes aqui. Então, a população do coelho cresce porque a sua abundância, que há uma abundância maior do seu alimento. Quando essa abundância, quando essa quantidade de alimento diminui aqui, ó, a população de lebre diminui. Mesmo que se estabiliza, né, pode se estabilizar a população de coelho um pouco mais, no nível mais baixo. E aí vocês estão vendo assim, ó, cresceu, então aqui aumenta primeiro, a quantidade de alimento aumenta, né, e aqui a do coelho aumenta, um pouco depois, e a do predador do coelho, né, o lynx, aumenta depois, tá vendo? Depois aqui começa a cair, esse começa a cair e um pouco depois este aqui começa a cair. Este começa a subir, um pouco depois este começa a subir e o predador começa a sumir depois. Então assim, quanto mais as cadeias tróficas, né, envolve muitos elementos, né, porque um preda outro, um come seu alimento, né, é um herbívoro, onívoro. E então por isso que a retirada de né, a extinção de uma espécie pode causar um desequilíbrio muito grande, né? Aqui nós estamos vendo assim a interação também é uma interação também, né, do dongo aqui, né, desse mamífero com os tubarões. O que nós estamos vendo aqui? Olha o gráfico, vamos ver, né? Tem uma aulinha de gráfico, interpretação de gráfico, né? Proporção de tempo alocado para escavação e tubarões vistos, né? Então esse animal se alimenta aqui, esse mamífero de alimentos que estão no substrato. Então o que vocês estão vendo? Quanto maior, né? Quanto maior que esse animal está vendo, os tubarões são seus prováveis predadores. Então quanto mais tubarões existem, o que acontece? Menos tempo ele gasta para se alimentar. Quanto menos, menos tubarões existem, né? Tá vendo? Mais tempo ele vai, né, gastar se alimentando. Então, ajustando aqui esses pontos numa curva, é mais ou menos assim, ó. Mas que está relacionado. Menos tubarões, mais alimentação. Mais tubarões, menos alimentação. Que nesse caso,
Como é um bicho sozinho, solitário, nós vamos ver que essa é uma das funções da vida em grupo, por isso que está juntado, né, linkado esses dois assuntos, que aí talvez, como há uma divisão de trabalho, essa relação não é tão evidente. Também é interessante, chama a atenção os experimentos, né, que são feitos, né? Então aqui, ó, olha só, temos esse animal aqui, né, foi colocado esse animal, o peixe-espada, né, a fêmea foi colocada aqui num aquário, foi filmado, né, o comportamento dela. Aqui nós temos passava um vídeo, né, de um predador, né, vídeo que tinha o predador dessa espécie, ou tinha um vídeo controle que era só paisagem, e aqui nós tínhamos um macho, né, um macho com essa cauda bem grande, né, e aqui sem essa cauda, né, e aí iria depender do caso, né, nesse caso aqui, um macho com a cauda bem grande, ele é mais exposto. Desculpa, pessoal. Ele era mais exposto, né? Então, o que os pesquisadores queriam saber, assim, será que a fêmea, que não tem essa cauda, né? Quando ela está vendo o predador próximo, ela fica mais perto do macho que tem uma cauda grande ou o macho que tem um lobo da cauda inferior, né, menor? Então, eles filmaram. E aí vamos ver as respostas. Olha só que interessante. Quando eles passavam somente o vídeo, né, do ambiente, né, então você antes de passar o vídeo e depois quando passou o vídeo, né, pré-controle e controle. Eles, antes de passar o vídeo eles já viam, ó, ficava mais tempo com a interação com machos que tem cauda grande, tá vendo? E menor tempo com machos que tinham pouca essa cauda aqui, nesse lobo grande aqui, menor. Quando passou o vídeo, depois aqui, continuou, a escolha continuou. Né? Essa interação ficou mais tempo do lado também que tinha o macho com o lobo inferior maior. Não mudou nada. Agora, antes de passar o vídeo, então não estava vendo nada, passava mais tempo, né? Interagia mais com o lado que estava passando o filme do macho que tinha cauda grande, certo? Mas quando passou, depois que passou o vídeo, né, na frente, que tinha um provável predador, mudou a escolha, tá vendo? A fêmea agora ficou mais do lado do macho que tinha uma cauda menor. Por quê? Porque agora temos um predador na frente. E se esse macho, né, que tem uma cauda maior, chama mais atenção, se tem um predador, a escolha da fêmea, mesmo que não seja a escolha ideal, porque a gente ficou claro que a escolha que ela preferia era o macho que tem cauda maior. Nós vamos ver lá no processo de seleção sexual por que isso ocorre. Mas agora, como tem um risco dela mesmo ser predada nesse processo de escolha, ela prefere ir para um macho que chama menos atenção do predador, né? Muito legal. E mais legal ainda como que esse experimento foi feito, né? Veja só, no caso dos anuros, né, quando na fase larval, são dois prováveis predadores, né? São as larvas de odonata ou os peixes carnívoros mesmo, peixes predadores. E isso pode ter impacto sobre as comunidades de anuros. Olha só aqui, quanto mais peixes, né, maior a biomassa de peixes, tá vendo? O número de espécies de anfíbios diminui. Né? Então, os predadores estão controlando a riqueza de espécies. Interessante, né? E também, né, isso aqui, o que a gente viu antes foi lá na Amazônia, isso aqui é lá no hemisfério norte, né? Então, eles amostraram várias espécies, vários tipos de corpos d'água, de poças, né? E viram o número médio de anfíbios, né? Poças sem girinos, sem peixes, né? E poças com predadores, né? Peixes predadores, né? E poças com peixes, mas sem peixes carnívoros que predavam os anfíbios.
Então vocês estão vendo aqui que esses dois têm muito mais, 5,5 até um pouco mais do que 6 espécies em média. E esse aqui, ó, cai para baixo de 4,5. Também chegaram nas mesmas conclusões, né? Que se tem peixe que é predador de anfíbio, está controlando, está regulando também as comunidades. Neródia é uma serpente, né? Aquática, né? Que as espécies, né? Aqui são 4 espécies, né? Neródia cyclopium, Neródia fasciata, Iridiogastia e Neródia rombífera, né? Que elas podem se alimentar de peixes ou de anfíbios. Mas com o passar do tempo elas mudam, né? Elas podem ir mais para comer mais peixes ou para comer mais anfíbios. Então aqui essas duas serpentes aqui, ó, elas mudam para peixes, né, ao longo do desenvolvimento. Então você tem serpentes menores aqui, ó, 20, né, centímetros até serpentes com 90, 20 até com serpentes 110, 20 com até serpentes de 90 e 20 com serpentes até 110 centímetros, né, um pouquinho mais de 1 metro. Aqui vocês estão vendo aqui, ó, aqui são peixes, tá? Então tem peixe e peixes de área aberta, peixes de mais, né, escondido. Então vocês estão vendo que esses peixes de área aberta são os que predominam em serpentes mais altas, né, serpentes maiores, né? Tá vendo aqui? É mais claro nisso aqui, ó. É a contribuição aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Serpentes de peixes de área aberta. Por quê? Porque serpentes maiores têm mais força, conseguem se deslocar mais, não conseguem predar as serpentes que estão de área aberta, assim, que estão lá no meio, né, da água, do corpo d'água, né, enquanto que serpentes mais jovens não, vão ter que procurar, né, escavar, pegar serpentes, peixes que não se deslocam muito, tá vendo que há uma modificação. E aí aqui também é a mesma coisa, eles começam, né, aqui essas duas espécies se alimentando de peixes pequenos, tá vendo? E aqui, ó, temos rãzinhas e anfíbios, anuros, né? Serpentes mais maiores, né, que são mais velhas, se alimentam mais de anuros. Então há uma modificação, então a dieta modifica com o desenvolvimento, né? As serpentes marinhas, né, que o que está mostrando aqui, que os pesquisadores viram o formato, né, das presas, né? O principal alimento que eles comem são peixes, né, que as serpentes marinhas comem, que tem a forma bem cilíndrica, tá vendo? Formas achatadas, né, tipo e assim, ó, tipo linguado, por exemplo, e baiacus, por exemplo, aqui, ó, né, não são alimentos preferidos, né? Alimentos preferidos são esses mais circulares, né? São mais fáceis de ingerir. Aqui, ó, interessante, né, que está mostrando aqui, nós vamos ver esse slide lá na frente, né, de parte de grupo, né, está mostrando assim a importância de observar os outros, né, observar o seu colega, né. Então vocês estão vendo aqui, ó, tempo para capturar peixes, aves desinformadas e aves informadas. Aves que têm alguma informação capturam muito rapidamente os peixes. Que informação? Então você tem aqui, ó, sabe, pesqueiras, elas ficam observando, né, vivem em grupos, ficam observando, né, se alguma chega com peixe. Então assim, ó, nenhuma águia volta com presa. O que está mostrando aqui, ó, que vocês estão vendo, uma única partida, o triângulo são 5 e o quadrado, né, são 10. Tá vendo aqui, ó, que quando nenhuma águia volta, as outras águias estão indo assim para todas as direções. Agora, uma águia voltou desta direção com peixe. Olha só, todo mundo segue para cá. Então, essas aqui são as águias informadas. E águias informadas conseguem se alimentar mais rapidamente. Essa é uma função do grupo, né? Interessante também é que nesse caso dessa espécie de águia aqui,
que aqui nós estamos vendo uma questão de memorização também. Olha só, essas aves elas guardam, né, estocam o seu alimento. Sementes, eles não comem tudo, então eles pegam e guardam, enterram, né? Guardam. E depois tem que lembrar, né? E aí olha só, então temos o casal, considerando o próprio estoque, né, que o macho guardou, que a fêmea guardou. O erro, né? Com o passar do tempo, né, guardou hoje, 7 dias depois, o macho erra um pouco mais do que a fêmea erra menos. Mas depois de 60 dias, mais de 120 dias, as fêmeas erram muito mais. Mas elas não conseguem lembrar aonde que elas guardaram. Quando o estoque, assim, a semente é do outro, é do parceiro, que fica olhando, né? O macho olha onde é que a fêmea guarda, a fêmea fica observando onde é que o macho guardou. Né? As fêmeas erram muito mais, né, do que os machos. Os machos erram menos. Mas isso está dentro da lógica. E qual que é a lógica? Há uma partilha, né, de funções, né? As fêmeas ficam mais no ninho, né, chocando os ovos, né, alimentando os seus filhotes ali quando o alimento chega. E o macho faz o quê? O macho vai atrás. Então, ele, né, acaba buscando mais alimento, então ele não pode errar. A função dele é encontrar essas sementes. Né? A função mais importante. A função mais importante da fêmea é cuidar dos seus ninhos, dos filhotes no ninho. Por isso que como elas não ficam voando, saindo mais, né, porque tem que ficar ali não só para alimentar, como também proteger mais dos predadores, né, dos possíveis predadores, elas acabam esquecendo, né, passam mais tempo, elas não estão em atividade para procurar alimento, né. E vamos ver algumas estratégias do lado do predador. Isso não é muito comum, né? O predador fica escondido, né? Temos até aqui um invertebrado aqui, um invasor, né? Ele fica escondido, né? Que isso é interessante para dar o elemento surpresa, né? Tá vendo aqui, ó? Elemento surpresa e ficar sem movimentação, né? Tem que ter paciência para saber qual é o momento. Pode ter venenos, né? Ou peçonha, né? Vamos ver qual é a diferença entre elas. Ficam aí pensando aí um pouco essas duas diferenças, a diferença veneno e peçonha. E aí tem que ser mais rápido, tem que ser mais forte, né? Então tá lá escondido, paciente e quando decide, né, não pode dar tempo da presa fugir. Então, uma combinação infalível. Invisibilidade, paciência, mais rápido e maior, o sucesso vai ser garantido. Mas nem sempre, né? Então, o predador, como a gente já viu, né, a questão de observar co-específicos, né? Então, águias que observavam de onde que as companheiras estavam trazendo peixes, eram serpentes informadas, né? Todo mundo ia, né? Se o alimento está vindo para cá, está vindo de lá todo mundo, então vamos lá, porque lá deve ter algum cardume de peixe, né? E acabavam se alimentando mais rapidamente, né? Então, os predadores também fazem seleção de presas, né? Então, talvez vocês já tenham visto algum estudo sobre dieta, né? Que muitas vezes os pesquisadores fazem verificar, então esses mexilhões aqui são os alimentos preferidos dessa ave aqui. Qual que é a distribuição no ambiente, né? Considerando o tamanho do mexilhão, né? Qual que é? A gente está vendo assim que tem uma grande quantidade de mexilhões com até 10, né, milímetros e aqui entre 40 e 50. Mas quais são aí? Vamos ver assim os mexilhões que estão presentes no estômago, né, ou nas fezes, né, que também nesse caso aqui não vão matar as aves, né. Então vocês estão vendo que é diferente, que a maior quantidade aqui é de mexilhões que tem comprimento a partir de 30 e 40, que não são os mais abundantes, né, no ambiente. Não são os mais abundantes, mas são os mais abundantes, né, nos estômagos. Então, assim, nesse caso, claramente, né, porque esse estudo demonstra que essas aves têm uma preferência por determinados itens da sua dieta, né?
também os tubarões também, ó, além da arcada dentária, nesse caso aqui nem dá para dizer qual é a estratégia que eles estão usando, porque são muitas, né? Então aqui, ó, os pesquisadores tem um linguado aqui, que é um peixe, né, que vive enterrado, é um peixe vivo, e o tubarão vem e consegue fazer o golpe tranquilo aqui. Eles colocaram um linguado vivo, né, dentro de um envoltório de água, que não me impedia que a água entrasse, né, e levasse o cheiro do linguado para frente, né. Então aqui, ó, o tubarão conseguiu desferir o golpe aonde que o linguado vivo estava. Aí eles fizeram o quê? Colocaram pedaços do linguado, então a água entrava, né, tinha um envoltório de água, e o cheiro era para frente, tá vendo? Ó, saía lá na frente. O tubarão errava, que eu já dava o golpe aqui. Aqui não, mas aqui sim. E aí colocaram também dentro o envoltório aqui, né, a parte protetora, não deixava, né, a água passar. Então o tubarão não sabia aonde que esse linguado estava, né? Não estava sentindo cheiro nem nada. E tinha um envoltório aqui também, que eu já vou antecipar, que impedia a passagem do potencial elétrico do peixe também. E aí eles fizeram o quê? Colocaram eletrodos, né, que emitiam campo elétrico, né, potencial elétrico, no mesmo nível dos linguados. Os tubarões deferiam os golpes certinhos, ó, tá vendo? Né? Sem erro, certinho. E aí, o que acontece? É que os tubarões, eles têm, se vocês lembrarem, na parte da frente da boca, as ampolas de Lorenzini, que são órgãos responsáveis pela percepção do campo elétrico. Então, veja só, o linguado vivo, perfeito, o campo elétrico, ele sabia onde é que estava. Aqui, o envoltório de água impedia, né, o cheiro sair aqui para cima, mas o potencial elétrico não. Então o tubarão acertava. Como aqui só existiam pedaços, não tinha mais campo elétrico, né? E aí só tinha o cheiro. O cheiro era para frente, né? Parte química. Então o tubarão errava. Aqui impedia, né, o campo elétrico, né? Então o tubarão acertava. Passava despercebido, não tinha um campo elétrico, não tinha um cheiro. Aqui tinham dois eletrodos e o negócio é tão preciso que quando tem um só, o tubarão acerta. Então, assim, além de ter mandíbulas fortes, dentes fortes, tem percepção química pelas narinas e percepção elétrica pelas ampolas de Lorenzini.